Pronto? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir a orientação dos nossos mentores, dos mentores do estudo, para mais desse estudo que está se iniciando, que possamos absorver e trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia, na prática diária. E agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estudo. Que assim seja, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Kátia, lê pra gente, por favor. Não. Nós estamos na 13ª aula do livro Prelúdio da Espiritualidade, pelo nosso mentor da casa, alquimista. Mãos solitárias. Solidárias. Em toda a natureza existem ou existirão mãos operantes, cujo função faz revigorar corações fragilizados, que tomaram um rumo indevido, mas que devem ser amparados pelos corações amigos, que jamais se esquecem de alguém, pois sabem da grandeza de cada dimensão criada pelos desígnios do Senhor, para servir de bálsamo e abrigo aos seus filhos desgarrados, fazendo voltarem para a luz. Mãos que operaram em verdadeiros mares de sangue, sentindo a lamúria de um povo desabrigado e mutilado por verdadeiras facções de seres que eram dominados pelo terror de atitudes insólitas, sem ouvir o coração, agindo pela ganância de um poder doentio, espalhando o verdadeiro horror por onde passavam. As marcas permanecem como cicatrizes dentro de cada ser que sentiu os cortes na carne e que devem ser ajustados com curas edificantes, fazendo sair do coração os sentimentos marcados, a tristeza, a raiva, a vingança, trocando por atitudes altruístas para a sua verdadeira redenção. Quanta lágrima depositada pelas areias do deserto, onde a sombra não existia, apenas um sol que queimava uma pele, espalhando as tristezas dos corações que por lá passavam, fugindo das armas que os corações endurecidos carregavam. Espera aí que o meu cachorro tá latindo. Desculpem, gente. Cachorro. Terras marcadas pelo sangue de uma criança que no meio das lágrimas gritavam pelos seus pais desesperados, sem serem ouvidas, onde a espada atravessava seus corpos em nome de um Deus que foi criado pelo homem, pois jamais um pai que ama ensina a violência, mas a paz para todos os seus filhos. Terras que carregam suas marcas e nem as águas que caem dos céus conseguem lavar a tristeza depositada em seu seio. Porém, no meio de tanta lamúria, sempre surgiram mãos piedosas a serviço de Deus para consolar, amparar e ensinar o perdão, que o fluxo contínuo da vida fosse seguido
com as verdadeiras marcas do amor. Depois de tanto cavalgar, aqui estamos vivendo mais uma jornada abençoada, superando todo o martírio vivido, encontrando nas mãos do Senhor o verdadeiro valor de uma vida. O amor cura. Sim, ele cura. Ele rompe qualquer situação agressiva, fazendo corações se unirem, transformando vidas inteiras em alegrias, se assim despertarmos para suas encantadoras manobras, mostrando o sentido correto a ser seguido para contribuir com uma obra que se chama amor. Aqui a gente pode ter em mente, no livro A Caminho da Luz de Chico Xavier, ele fala sobre os cristos planetários que, em nome de Jesus, estavam aqui conosco em todas as eras. Nunca fomos desamparados. Sempre teve um avatar, um ser, né, iluminado para que conduzisse a humanidade, né? É que nós, muitos rebelados, muito bélicos, queríamos fazer do nosso jeito, né? E nos perdemos. Aqueles que vieram, muitos que vieram já programados para ser grandes, se perderam também, né? Não os avatares, as reencarnações que obtiveram também para ter à frente de grandes movimentos para a humanidade. Você vê, o meio influi muito, né? E acaba atrapalhando muito. E o que foi que aconteceu com a nossa história? Somos muito bélicos, se rebelamos porque já viemos de outros orbes já revoltados. Chegando aqui, queríamos continuar fazendo do nosso jeito, mas nunca, em nenhum momento, fomos desamparados, né? As dádivas de Jesus sempre esteve conosco, amparando, nos ajudando, corrigindo percursos para que a gente podia crescer, né? E isso é muito, muito bom a gente olhar para trás e ver, né? E triste também, né? Porque mesmo com todas as ajudas que nós tivemos, nós ainda seguimos um caminho, né, meio torto, né? É isso. Tem razão. Esse livro realmente, essa lição, ela nos coloca, né? Nos faz lembrar realmente de tantas mãos solidárias que se passou pela Terra, que ainda existe, né? Sempre existiu e ainda está aqui conosco, né? Nós vemos tantos exemplos de pessoas que estão aí trazendo mensagens, trazendo conteúdos muito bons, né? Encarnados e desencarnados, né? Sim, para tentar tirar o homem dessa cegueira. Mas que cegueira, hein? Quanto tempo tem essa cegueira, hein? Difícil curar a cegueira, né? É porque sempre quisemos fazer do nosso jeito, né, Vera? Uhum. Não aceitamos, a gente foi exilado, mas não aceitamos o nosso próprio exílio, né? E rebelamos contra isso também. Então, E sabe que você falou um ponto-chave, exatamente. Nós não aceitamos o exílio. não. Ainda hoje, se você vê as estatísticas de, né, quem vai, quem fica, olha só quanta gente ainda vai ser exilada de novo. Meu Deus do céu, é terrível saber que nós podemos estar juntos de novo. Pois é. Indo para outro exílio, né? Por quê? Porque achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito, né? Não entendemos os ensinamentos de Jesus, né? Que veio nos mostrar que o amor é o único caminho. A gente não quer saber. A gente ainda quer olho por olho, dente por dente. Infelizmente. Hoje eu estava pensando,
como que a gente pode matar, né? Ou fazer o que fez com uma pessoa, com um ser que veio e que só foi amor, né? Puro amor. Nós não tínhamos essa Não é, consciência. Nós mas éramos não é por só. instinto. Sim, mas não é só ele, né? Não. Não é só ele. Tem outros aí, tantos que vieram e dão um exemplo de puro amor. E é como eles passam por cada situação, né? Se você vê lá a Madre Teresa de Calcutá, quem viu um pouquinho da história dela, ela, nossa, ela foi colocada para fora, ela ficou sem teto, ela ficou sem lugar. Ela disse, ó, se você quiser, você vai ficar num quartinho lá. O quartinho não tinha, era um quartinho de chão, assim, de terra, sem nenhuma estrutura. O que a mulher queria? A mulher só queria ajudar, né? Outra foi a irmã Dulce, né? O que as mãos daquela mulher queria, né? Ajudar, trazer aquelas pessoas doentes para ajudar, né? E foi difícil para ela, né? Pelo filme lá, pela história do filme, a madre lá não aceitava, né? O padre lá também não aceitava. E aí, mesmo assim, né? Mesmo assim, Deus é tão bom, né? Ele é tão misericordioso, tão bom, que jamais ele virou as costas, e nem vai virar. Mesmo para esses, né, que nós não sabemos se vamos estar no meio, né? Para esses que vão ser rebelados novamente, né? Ele vai continuar sempre dando chance, mandando seus emissários celestiais com essas mãos, com mão solidária para poder puxar essa galera toda para um caminho da redenção, né? Eu acho que nós fomos exilados pelo poder, né? Então, eu acho que quando a gente vê esses avatares que tem uma vida simples, é justamente por isso. Porque quando a gente tem um certo grau, tanto poder intelectual, né? Racional, a gente ultrapassa, né? A gente usa isso para sobrepor o outro, né? Então é isso que a gente se peca. A gente quer. Quem tem um pouquinho mais de poder é aquele que quer dominar, né? Então acho que nós pecamos muito nisso, né? Dominação. É o poder que é ligado ao orgulho, né? É. E o legal que ele termina, né? Ele fala assim, o amor cura, sim, ele cura. Então, né? Qual a Mas forma? nesse planeta de terceira dimensão a gente não conhece o amor, velho. Não, mas não estou dizendo nesse sentido. Estou dizendo que quando você se rende a Jesus, ao seu evangelho, você está se rendendo ao amor dele. Você está se rendendo ao amor desses avatares. Você está alterando a sua a sua forma de ser, de viver, de encarar a vida, a sua rota de evolução, né? Não podemos esquecer de uma coisa, não é porque nós estamos em terceira dimensão que a gente desconhece, né? Vamos dizer assim, o amor, né? Porque não são todos os mundos de terceira dimensão que são como a Terra, né? Existem mundos de terceira dimensão que não são tão bélicos. Não são bélicos. E não são bélicos. Tem os que são bélicos, tem os que são não tão bélicos e tem aqueles que não são bélicos. Né? É mais fácil ensinar quem? Dá mais trabalho quem?
quem resiste, né? Quem está na resistência, na linha da resistência. Quem está na linha da resistência realmente é difícil entender o que é o amor. Se rendeu ao amor, por quê? Muitos se renderam ao olhar de Jesus. Muitos se deixaram tocar pela boa vibração de Jesus. De outros também que tiveram por aí. Falam, né? A gente ouve muito dizer que as pessoas que foram conhecer Chico ficavam exaltadas dias, né? Por quê? Porque se deixavam render pelo amor que ele mesmo exalava de si, né? Então, o amor cura? Cura, nesse sentido. Ele te puxa para cima, né? Ele faz você dar um salto quântico. Ele faz você dar um salto quântico. Se você se render a ele, se dobrar, né? E se deixar, né? Se deixar influenciar por ele, né? Mas é lógico que a amplitude do amor nós realmente não conhecemos, nós desconhecemos, porque nós não sabemos ser igual a Jesus, nós não sabemos ainda ser igual ao Chico Xavier, nós não sabemos. Né? Mas sentir o que eles exalavam, isso a gente consegue, né? Isso a gente consegue muito sentir, né? É um caminho longo, mas temos que ser persistentes. É. Alguém quer acrescentar algo? Pode seguir. Pessoal, boa noite. Desculpa, eu cheguei atrasada. Esse Kindle aqui tá me dando um baile. Eu não achei ainda onde a Kátia tá lendo. A Lu me falou 140, eu vim aqui no 140, mas não sei se é esse. Vários meios para um mesmo ponto de partida com o mesmo final? Não é não, Li. Eu vou ler agora a função lógica dos elementos, o fogo. É que no Kindle acho que as páginas são diferentes, né? Ah, tá. O nome é Mãos Solidárias. A gente acabou de ler, Mãos Solidárias. Pois é, no meu índice não tem esse nome. Pelo menos aqui próximo, sabe? Eu li do 115 até o 140 e não tem. Eu acho que é mais à frente, Li. Porque o Kindle as páginas são menores, né? Tá, mas tranquilo, pode ir seguindo aí, tá? Eu vou procurando aqui. Obrigada, gente. Passamos pelo próximo? Sim. Então, função lógica dos elementos. O fogo. Um universo cheio de mistérios, combinando unidades atômicas, chegando a um elemento natural, que entra em combustão e o fogo surge. Fogo. Quais os elementos que ali trabalham? E qual a função deste grandioso universo? Um toque de dois seres do reino mineral. Juntos aquecem e com uma faísca obtida surge um outro elemento que serpenteia. Misturado às folhas secas do reino vegetal, surge um magnífico reino onde habitam as salamandras. Um reino dentro de outro reino, juntos caminham. Dependentes um do outro, mistérios ocultos que a natureza guarda, mas que estão à disposição para ocupar a sua devida função lógica no espaço-tempo. Encantada união de moléculas do ar, da terra, que ao serem comprimidas entre duas pedras, entram em combustão, transformando o ar em fogo, como se a mágica ocorre aos olhos do homem primitivo. Esses pequenos seres que se transformaram em fogo, agora ocupam uma outra função neste universo de Deus, crescendo e aprendendo de outra forma. Acabam de crescer e o que era ar se transformou em fogo, habitando dois lugares ao mesmo tempo. A natureza ensina-nos que tudo deve crescer, se transformar em algo maior, pois os elementos da evolução sempre exercem uma função primordial,
aguardando que o passo seguinte seja dado na escala evolutiva. O universo é uma eterna expansão e ficar parado em um estágio não leva a nada, apenas a uma questão: retardar a sua própria evolução. A natureza é sábia, obedece às funções secretas dentro dela mesma, a sequência progressiva da mistura exercida pelas leis da vida, mudando sempre, obedecendo à ordem do universo, aquela que vem do Criador, dizendo que nada fica parado. Tudo se movimenta em sentido espiral, como o próprio DNA, traduzindo dentro dele essa conexão sábia da evolução. Nada e ninguém pode deter o fluxo progressista da vida, pois o comando de tudo está nas mãos do Criador. Às vezes, ocorre retardar a chegada devido a situações drásticas, onde o orgulho e a vaidade dominam o homem, mas que nada perdurará e ele voltará ao caminho obedecendo o fluxo, pois a ordem do universo é única, todos voltados para o caminho que levará ao Criador. Aqui nós estamos falando sobre os elementais, né? E o elemento fogo. Para a gente ver como é complexo o nosso universo, né? Tudo tem vida. De dois elementos, né? Do universo se cria-se mais, né? Então, quantos reinos nós temos aí, né? Quantos mistérios nós temos em cada reino, em cada elemento do universo, né? Olha só que coisa mais maravilhosa, né? Fantástica. E aqui ele fala do fogo. Ele fala de uma forma bem abrangente, né? Ele não entra em detalhes, mas ele fala sobre que o fogo é necessário, ele habita, né? É um dos reinos que habitam conosco, né? Coabitam conosco e guarda, e é um elemento da natureza, né? Que a gente não vê se falar muito, né? Sobre os elementais, né? É um reino ainda bem desconhecido, assim. Eu não conheço muito, eu sempre me interessei, mas eu nunca achei uma biblioteca bem complexa sobre isso. Mas aqui ele fala da importância, né, dos elementos da natureza, que faz parte conosco, que faz parte da nossa evolução, né? Bom, vamos fazer um paralelo, né? O nome do nosso texto é Função Lógica dos Elementos. Então, tudo tem uma lógica, né? Aqui ele está falando da função lógica do fogo, né? Para se transformar em fogo, ele usa dois componentes de reinos paralelos a ele, né? Que combinados, né? De chama do reino mineral e do ar, para que o fogo surja, né? Então, ou seja, nada segue à frente se não tiver uma parceria, uma união, né? Então, e isso em nossas vidas é até hoje, né? Ele fala aqui uma frase: acabam de crescer e o que era ar se transformou em fogo, habitando dois lugares ao mesmo tempo. Se consegue fazer isso lá no reino mineral, vegetal, e nós? Quantos lugares nós habitamos ao mesmo tempo? Não temos ideia, né? Se eles conseguem, eles aprenderam lá atrás. Então, nós fazemos parte desses reinos. Então, nós aprendemos lá atrás. Então, hoje, quantos lugares nós habitamos ao mesmo tempo? Quantas dimensões? Já são catalogadas mais de
300 pela ciência no nosso corpo humano. O corpo humano tem mais de 300 dimensões catalogadas pela ciência. E essas que a gente não consegue enxergar. Estão além dos nossos olhos físicos. Fazem parte dos outros corpos que nós temos. É que eu falei, a gente habita outros reinos sem saber, né? A gente, né, é uma mistura, né? Hoje o nosso ponto mais forte é a nossa consciência aqui, encarnada, né? A alma encarnada. Mas a nossa consciência que não é, que durante o dia, não vamos chamar de consciência, mas vamos chamar de superconsciência, que não está ativa no consciente durante seu dia, né? Ou melhor, não está muito, né? Na verdade, todas estão interagindo o tempo todo. Mas quando você se desvincula do corpo físico, né? Você dorme, você vai além daquela dimensão que existe uma redinha que separa o mundo físico do mundo astral. Essa redinha é aquela que impede quando você retorna ao seu corpo físico e você traga as memórias de lá para cá, né? Por isso que o sono é bagunçado, né? O sonho é bagunçado. Quando você acorda, tive um sonho assim, assado, meio bagunçado, a maioria das pessoas, né? Por quê? Porque nós aqui, a gente conhece, conscientemente, a gente vai até a nossa simples consciência aqui. No máximo, a gente consegue pensar no nosso passado, nas coisas que a gente fez, então a gente vai lá no nosso inconsciente. Mas é muito difícil a gente ir no nosso superconsciente. Mesmo porque é difícil chegar até lá, né? Não Muito conseguimos ultrapassar a vibração, né? Não. Muito denso. Não conseguimos, não. Porque a nossa consciência vive no mundo denso. Ela está vibrando energeticamente no mundo denso, né? Mas nós temos N dimensões no corpo físico, imagina, e o corpo astral, os outros corpos são muito maiores em complexidade do que o corpo físico, então as dimensões deles são muito maiores. Então nós atuamos sim em vários lugares ao mesmo tempo, né? Assim como o ar e o fogo que se misturam e acabam habitando dois lugares ao mesmo tempo, que é a molécula de ar com a molécula com a outra que se junta, do mineral, né, que ele fala, do reino mineral, para poder transformar, né, no elemento fogo. Então, se transformando no elemento fogo, ainda tem um outro universo dentro do elemento fogo, que ele chama da salamandra, né? Que é outro reino, né? Outro reino. Então, você vê que um está encaixado ao outro. Podemos dizer que a salamandra faz parte do reino mineral, lá de baixo faz. Se não fosse o reino mineral, não estaria. Aí você fala assim, mas hoje, para colocar fogo, a gente não precisa de duas pedras e uma molécula de ar lá, ficar riscando, né? Ou seja, você está riscando o ar lá, né? Você está colocando o ar e a molécula de oxigênio em, como chama? Combustão, uma coisa assim, né? Você tá colocando ela mais ou menos para estimulando essa molécula de ar, né, para que ela se transforme em um outro elemento, né? Então, hoje você fala, mas hoje é só pegar um palito de fósforo e riscar lá. Mas você está riscando o quê? Que reino? Que reino você está riscando? Não deixa de ser o reino mineral. Então, o fogo, ele vem do reino mineral, né? Lá, mineral, ele está ali, né? As moléculas, elas estão em outro tipo de classificação, né? Quando ela está na cabeça do fósforo, ou até aquele incipiente que tem dentro do isqueiro, lá, quando você fica
estimulando aquela pedra que também é do reino mineral, né? Você vê como que é. E também o oxigênio está ali, né? Porque se não tivesse oxigênio, o fogo não existiria, né? Ou seja, se não existissem esses reinos inferiores, nós, seres humanos, não existiríamos. Não teria como a gente sobreviver. É evolução, né? Você vê como a evolução é para todos, né? A evolução é para todos. Porque o nosso corpo físico, ele é exatamente composto de todos os reinos. Ele tem todos os reinos. E nós não sobrevivemos sem, por exemplo, a gente sobrevive sem água? Não, a gente não sobrevive. A gente sobrevive sem os alimentos do reino vegetal, animal, etc., aqui nesse corpo de carne? Não, a gente não sobrevive. Estou falando assim, vai falar, mas não é todo mundo come carne. Tá bom, mas é só uma maneira de falar. Você sobrevive que mais? Sem tomar sol? Não, você não sobrevive. Você adoece, né? Você enfraquece, adoece, morre bem antes da época, né? Se você não tiver contato com o sol e não tomar, aí você fala, mas eu posso tomar as vitaminas. Pode, hoje tem, né? As vitaminas, que são compostas em laboratório. Mas se você não tiver... Mas essas vitaminas são retiradas da onde? Também, são retiradas da natureza, né? Dos elementos da natureza. Agora, se você não tiver vitaminas e também não tiver o alimento adequado, não tiver o sol, não tiver contato com a terra também, você morre, você não vai conseguir sobreviver. Por quê? Porque seu corpo é resultado de todos os elementos da natureza, né? Ele é uma evolução de todos eles, né? Estão em processo de evolução, né? E tudo aquilo que a gente evolui aqui, né? A gente consegue evoluir em termos de comportamento, de transformar, né? Em atitudes altruístas, isso é somado no nosso campo do superconsciente, né? Vai crescendo e se agigantando cada vez mais, né? Então, tudo está ligado, né? Um depende do outro, não tem como a gente andar para frente se não dar a mão aos alimentos, aos seres que estão atrás. Mais alguma coisa? Podemos continuar? Acho que sim, pode seguir. A mistura das cores. Nosso mestre Saint Germain já nos ensinou que cada cor carrega propriedades de cura que transmutam a energia condensada dentro do homem. Amarelo, lilás, vermelho, rosa, azul, verde e muitas outras. Cada chama traz em si elementos que descem das mãos do Senhor para espalhar por todos os filhos, se misturando e curando de uma forma específica, e bendita aqueles que carregam dentro de si energias saturadas pela doença que se chama depressão. Benditas sejam as cores operadas por mãos que amam, pois conduzem as misturas com um ritual da cura que penetra pelos olhos de quem as vê, depositando dentro delas todo o sentimento traduzido e unidos por aqueles mestres do além, que trazem a essência da natureza, para ali depositar e criar, juntos com aquelas mãos benditas que se propuseram a trabalhar. Cada mistura é feita com muita nobreza, preparada para exercer a tradução de sentimentos marcados por corações que caminham, desconsolados e que desejam se libertar pela arte, pela sutileza de sentimentos puros.
Mais uma façanha do Criador em elevar a criatura desesperada que se encontra amargurada, fazendo chegar a ela um estímulo curador para se elevar e se desligar daquela situação. Formas de trabalhos dignos, voltados para a recuperação de uma vida através da arte, a expressão mais bela existente na natureza, pois está ligada direto com a espiritualidade maior, que enriquece a visão com as suas belíssimas formas. O Criador sempre embelezando a sua criação de várias formas, colocando a natureza em ação e bem perto do coração. Essa é para quem trabalha com a cromoterapia. Cleo, seu Hans. É impressionante, né, que é muito interessante, né, a Cleo tá bem ligada nisso aí também, né, que a gente trabalha praticamente com essas cores, né, lilás, amarelo, vermelho, rosa, azul e verde, né. Em vez em quando surge uma outra cor, mas você vê que nós estamos mais ou menos no caminho certo, né, Cleo? Ah, é mesmo, Silvana. É bem gostoso trabalhar com as cores. Nossa, eu gosto. Faltou o prateado aqui, né? Olha, esse livro foi o primeiro livro que a gente que eles trouxeram, né? Eu nem lembro o ano, você lembra, Kátia? Do Alquimista? Esse livro de aqui. 2020. O Prelúdio? O Prelúdio foi em outubro de 2020 que nós lançamos ele. A gente não tinha trabalho com cromoterapia, né? E aqui ele já estava dando uns toques, né? Ó, eu vou dar a minha visão, né? O que aconteceu comigo quando eu, como o seu Hans faz a cromoterapia nas minhas costas, é como se as células recebessem as cores e ficassem em ebulição, né? Como é importante as cores, né? Provavelmente cada cor tem a sua função, né? Eu sinto que o azul ele é acalmante, ele vai recuperando as células. O vermelho eu sei que ele faz aquela ebulição, faz agigantar assim, movimentar mesmo as células ali, fazendo com que ela comece a reproduzir de uma forma, né, melhor, porque a cor eu acho que faz com que ela saia daquele efeito doentio e comece a se produzir de uma forma diferenciada, né? Aí tem o amarelo que você vê que vai cicatrizar, o verde que vai acalmando também, vai cicatrizando. É muito interessante perceber as cores trabalhando dentro de nós, né? Então eu tive essa sensação, foi muito legal. O Kátia, o vermelho, ele incendeia, né? É uma coisa fantástica, né? É como se as células se movimentassem de uma forma tão rápida, seu Hans, né? Tipo, e ele fala também, né? O árabe, quando ele fala para usar vermelho, ele fala bem rápido, né? É como porque se não pode tivesse demorar uma energia muito. Estagnada, células estagnadas e o vermelho começasse a transmutar elas, né? Ele é ativa, né? É muito interessante, muito legal. Então acho que como é importante, né? A gente não tem nem noção de como as cores trabalham dentro do nosso corpo, né? É muito... E comigo aconteceu e eu tive essa percepção e achei muito interessante. Então a gente acha assim, é uma corzinha, só põe uma corzinha, mas não. Ela faz uma diferença grande. Mas aquele lilás é uma coisa... Aquele lilás, olha, é uma coisa fantástica. Quando ali ele é como pede se lilás, muda, né? como se as células falassem assim, agora eu posso mudar. Isso trabalhar mesmo. de uma forma inversa, né? Do que nós estamos trabalhando, né? É uma coisa, olha, a gente que está ali aplicando, a gente recebe muito também, né? Então a gente sente isso também, né? É muito legal mesmo, muito legal. Eu senti que o azul ele acalma, como se depois de toda a ebulição das células, ele comece a, tipo, falar para as células, agora você vai começar a trabalhar de uma forma certa, vamos se acalmar. Mas é muito interessante. Trabalhar com as cores é gostoso mesmo. O meu sobrinho, quando ele era bebezinho, da Jo,
a gente fazia água solarizada para ele tomar, que ele tinha muito problema no intestino preso. Aí a gente usava água verde. Nossa, ajudava bastante. O verde, o azul eu dava para a Regiane, que era medrosa desde pequena. Nossa, as cores é muito gostoso trabalhar com as cores. A gente não tem a dimensão, né, de onde ela nos afeta, né? Muito sério. Muito bom mesmo. A gente tem um remédio na mão, né? Que muitas vezes a gente não dá nem importância, né? Mas é uma coisa, só quem está lá para sentir, né? A diferença que dá, né? E além da cromoterapia, também tem trabalho com cores, de terapia mesmo, né? Terapia das cores, quadros, com pinturas para cura, né? Tudo direcionado para cura, né? Então, cura a depressão, né? Cura a depressão, essas cores, esses desenhos, né? Exato. A pessoa sai daquele foco, né? E aí o organismo começa a produzir aquela melatonina, serotonina, por intermédio da ligação que a pessoa começa a se conectar com as cores. Aí o organismo parece que começa a funcionar direito, né? Interessante isso. É um santo remédio que muita gente não dá importância, né? Porque ele está ligado com a arte, né? Com a parte que nos liga com a parte da espiritualidade, com a parte da criatividade. Ele ativa as funções do seu cérebro do lado direito, né? Ele ativa... A inteligência emocional, Vera, ou a inteligência espiritual? Não, então, ele ativa, quando ele vai para a parte emocional, né? Inteligência emocional e vai se aprofundando cada vez mais, né? Nesse campo, né? Nesse campo. Por isso que ele por isso que a gente fala que é o lado da espiritualidade, né? É a sua ligação com o divino, com o eu maior, né? E a arte em si. E as cores, elas fazem parte da arte, né? Elas fazem parte da arte. Quem trabalha com arte experiencia isso dia a dia. E traz um bem-estar muito grande, né? Trabalhar com as mãos, com cor, né? Estimula, né? Agora eu me lembrei do pequenininho lá do centro, né? Que o espírito da Antônia disse para ela, para trabalhar muito com cor, né? Por quê? Porque aquilo lá para estimular essa parte, né? Essa inteligência emotiva, trazer, né? Trazer para cá, né? É um poder realmente muito, muito, muito grande que tem, né? Vera, gostaria de ler esse trechinho de novo, se vocês permitirem, que eu acho que é muito importante, que às vezes passa batido, né? Só esse pedacinho aqui que fala das cores, né? Aí ele fala amarelo, lilás, vermelho, rosa, azul e verde, e muitas outras. Cada chama traz em si elementos que descem das mãos do Senhor para espalhar por todos os filhos, se misturando e curando de uma forma específica e bendita aqueles que carregam dentro de si energias saturadas pela doença que se chama depressão. Você vê? Muito interessante esse pedacinho aqui, né? Muito chamativo, né? E às vezes a gente... aconteceu lá, né? A pessoa depressiva e o doutor fala cromoterapia, e a pessoa fala, hã? Conhecimento está longe, mas é muito interessante, e acho que cabe a nós, né? E trabalhamos ali, chamar a atenção das pessoas para isso, né? Que a pessoa fala, o que tem a ver cromoterapia com depressão, né? Tem tudo a ver, né? E aqui você pode ver que tem 6 cores, né? E muitas outras, né? Quer dizer, os 7 raios estão por aí, né? Só basta a gente
E quando acontecer isso, né, todos nós ali que trabalhamos, né, fala, não, a cor é muito importante, sim, porque às vezes a pessoa tem gente que não acredita nisso, né? Você vê que tem pessoas que foram lá, fizeram cromoterapia uma, duas vezes e não foram mais. Eles não sabem o que eles estão perdendo, né? Infelizmente, né? Não, eu acho que não consegue assimilar, né, a doença da cor, né? E nós estudando isso aqui, a gente vê que tem tudo a ver, né? Então, cabe a nós, né, tentar explicar, passar para a pessoa, não, faz, você vai ver a diferença, vamos fazer sim, né? E algumas pessoas, né, sente muito aquela senhora que tinha câncer no útero, né, aquela senhora autona, né, ela fazia questão de ir lá na cromoterapia no sábado, porque ela sentia melhora nela, né? Ela saía daquela químio, daquelas rádios que ela fazia, e quando ela tomava a cromoterapia, ela ficava bem, ela falava assim, meu, eu fui para casa, fiz limpeza, é muito interessante, e a gente, nós ali que somos trabalhadores, a gente tem que explicar, tentar chamar a atenção da pessoa, que é muito importante a cromoterapia. Isso é muito bom, muito Na verdade, tranquilizante. né, seu Hans, a pessoa tem que se abrir à cura, independente se é cromo, seja um passe, né, que seja, mas é que a pessoa tem que, às vezes as pessoas não acreditam no espiritual, ela quer coisa mais concreta, né? Achar que a gente tá passando lá umas corzinhas, acho que aquilo não vai adiantar nada. Eu procuro chamar atenção, que nem o caso do menino que a Vera falou, eu conversei com o casal, falei, olha, vocês acreditam nisso que vai dar certo. Se a medicina não constatou nada no seu filho, você pode ter certeza. Só que o tratamento de espiritual, ele é um pouco mais lento, não tem nenhuma mágica. Eu falei, não existe mágica. O tratamento espiritual é uma coisa muito simples, porém muito séria. Agora, cabe vocês ser perseverantes, né? Ele, não, tudo bem. Eu falei, acredita nisso, que eu trabalhei num outro centro, numa outra cidade, e tinha um menino assim lá. E eu falei para eles, olha, quando eu saí de lá, que eu mudei para Santa Isabel, o menino já estava andando. Então, não perca essa oportunidade, entendeu? E que nem você falou, né? A pessoa, que uma corzinha vai adiantar, né? E nós ali que estamos ali, tem que falar, não, é a mesma coisa a água fluidificada, né? As pessoas dizem, o que tem a água, né? Então, a gente cabe a nós, que somos trabalhadores, chamar atenção, não. Acredita nisso, você vai ver que quando você fizer 2, 3 vezes cromoterapia, você vai sentir uma melhora, acredita nisso. E seja, né, como se diz assim, por exemplo, seja vulnerável a receber, abre o coração, abre a mente, para poder receber as energias, as cores, né, que é muito legal. Aquela senhora lá, que eu falei, aquela senhora que tinha câncer no útero, ela era muito aberta para isso, ela tinha muita fé, né? Como acontece com a dona Ana também. A dona Ana também se abre muito, né? E ela tem muita esperança então isso é fácil, a gente nota que absorve rápido aquela cor, assim, até vai um pouco mais rápido, que ela absorve muito bem, né? E a pessoa tem que se ajudar, né? Eu acho que, olha, nós estamos ali no caminho certo, né? Eu fico feliz de poder participar, porque não é uma corzinha que a gente está brincando ali. Não é, não. Não é? Eu posso dizer, seu Hans, eu sou o exemplo lá, eu posso dar o testemunho de que como as coisas mudaram, né? Com certeza. Né? Com certeza. E outra, Kátia, aquele trabalho que estamos fazendo com você lá, não é do dia para a noite para melhorar, mas já melhorou do que estava, né? Do que está hoje. Se você continuar, vai melhorar muito mais. É um processo você vai ficar perfeito. Uma união do meu pensamento, da minha fé, exatamente, do tratamento que está chegando ali, né? Então... É claro, é isso mesmo. A gente tem que se abrir para isso, né? Permitir o tratamento. Né? Muito legal. Chega de... Vamos para o próximo? Vai para o próximo já? Uhum. Então vamos. A ordem depois da tempestade. Após algo ser direcionado para um sentido reto, e quando chega o momento de mudar a rota, obter novas oportunidades de trabalho, o recuo se faz e tudo deve ser reiniciado
devido ao caos que se origina. As falhas da personalidade apresentadas durante uma jornada são para seres trabalhadas para obter um trajeto promissor, cheio de glórias e realizações dentro da tarefa evolutiva. Uma tempestade ocorre quando a densidade que reina pelos ares está muito pesada. Ela vem para limpar e acalmar as situações originadas pelas atitudes mal pensadas. As descargas elétricas ocorrem colocando os elementos ali contidos em ação, unindo-se com as verdadeiras tempestades que ocorrem dentro das nuvens antes de liberar as gotas de água. Uma grande agitação, como se fosse uma mistura de seres desequilibrados que são recolhidos ali, recebendo um tempero áspero, transformando em raios, trovões intensos, quebrando dentro de si essas partículas densas, unindo-se aos seres do reino mineral, que faz o papel da limpeza, caindo em formas de pequenas gotas no solo, purificando as formas desenvolvidas. As tempestades são necessárias para essa transmutação de pensamentos condensados, que aglomeram-se no ar, de atitudes infames que contribuem para o desespero das massas. Logo que as nuvens se formam de forma tensa, comparam-se com as ondas do mar em fúria, carregando dentro delas um resultado de pensamentos tóxicos, que fazem muito mal à saúde. Assim ocorre também em qualquer organização onde a linha da direção toma um rumo contrário à proposta inicial. É preciso tudo vir ao chão e reiniciar com uma nova ação. Logo, tudo passará, como a tempestade intensa, voltando uma leve bonança em seguir novamente por um caminho manso e repleto de realizações. Apenas quem exerce um trabalho com o coração tem condições de deixar a sua marca na história, como exemplo de nosso irmão Jesus, que caminhou entre espinhos, tempestade, mas sempre prevaleceu a calma e a certeza que somente o amor supera qualquer situação. Aqui a gente fala, né? Aqui a gente está falando também sobre um dos elementos da natureza. E que a gente também não pode esquecer que tudo é muito bem projetado. A espiritualidade tem um reino para cada ponto do universo tem o seu reino. Igualzinho aqui nós temos os elementais da água, do fogo, da terra, do ar, que temos também as tempestades, trovões, que tem seres que direcionam isso para pensamentos densos, né? Então imagine todo o planeta pensando. Pensa uma densidade, como ficam os pensamentos, né? São tudo vibrações. Então, cidades que são muito mais tensas, né? Onde tem mais conflitos, guerras. Imagine como que é a atmosfera desse lugar. E precisa desses seres para fazer o equilíbrio, porque senão não aguentaria, o planeta Terra não aguentaria, porque quantos milhões nós somos, né? Todo mundo pensando. Joana de Ângeles fala que nós temos 95 mil pensamentos por dia, né, Vera? Pensa, somos quase 8 bilhões de seres encarnados. E os desencarnados, que também pensam. Nossa, mãe, é muita gente pensando, né? Imagine a atmosfera, o que se cria, né? E aqui ele fala, né, desse trabalho que Jesus tem seus mensageiros, seus trabalhadores do bem que fazem essa limpeza para que nós possamos conseguir seguindo, né? Olha só como tudo no universo tem um preparo, tem uma coordenação, tem uma organização, nada feito ao léu, tudo é muito certo. Então, olha para você ver o trabalho que nós damos para toda essa espiritualidade. É isso aí. Eliane, quer falar alguma coisa? Tô quietinha. Eu estou me encontrando, viu, Vera?
esse tempo aí de férias me fez isso. Mas eu acho que é um pouco do que a Kátia falou mesmo, e ela citou aí a Joana de Ângeles, né, que tem até aquele livro, né, se eu não me engano o nome é Após a Tempestade, que por vezes a gente não entende, né, o que está acontecendo, a gente tende a pensar somente nessa vida, nesse momento, e às vezes até a gente se revolta por conta de tudo, mas aí quando a gente sai um pouquinho de cena e tenta olhar assim com os olhos de vida eterna, né? Aí a gente consegue compreender mais essas manifestações, né, da natureza, que realmente faz uma limpeza, né? E até na hora que a Kátia falou, né, do número de pensamentos, tudo que a gente cria, o tanto de pensamento que a gente tem durante o dia, no momento em que nós estamos despertos, né, tanto de pensamentos, e se a gente fosse colocar numa balança, o quanto desses pensamentos é salutar, é positivo, é pensando na saúde, é pensando no crescimento, no bem ao próximo, e quanto desses pensamentos estão cheios de medo, de desespero, de falta de fé, de falta de esperança, de dor. Então, é isso que a gente tem que pensar, o que a gente cria, né? E a partir do momento em que a gente em número assim tão elevado, pensando coisas não positivas, imagine como é que fica essa atmosfera, né? Vários livros, né, do Chico que a gente já leu, eles contam, né, que para a própria espiritualidade atravessar essa atmosfera e chegar até nós, é um sacrifício por conta dessa emanação, né, que a gente faz através dos nossos pensamentos. E nós temos total controle dos nossos pensamentos, mas a gente tem que se esforçar muito, porque não é fácil. Nós até pensamos em algo positivo e em milésimos de segundo já vem uma outra coisa, vem uma preocupação, aí aquilo vem carregado de medo, vem carregado de uma série de coisas, principalmente à noite, né? Se você perdeu o sono à noite, vem tudo na cabeça. Então, nessa hora, mais uma vez, eu acho que assim, é um lembrete o tempo todo. É um lembrete o tempo todo para que a gente se resguarde, para que a gente busque uma solução. Pensamento ruim veio, não vamos, né, colaborar ainda mais com essa onda negativa de pensamentos aí, dá mais trabalho para a espiritualidade. Vamos tentar, pelo menos, direcionar nosso pensamento para algo maior, pensando aí nas cores, que a gente teve essa leitura aí que vem. Vamos mentalizar, eu acho que é o nosso papel, né? É o que a gente pode fazer. Tá joia. Alguém quer mais acrescentar mais alguma coisa? Rosana? Não, hoje eu só... Joel? Não, já falei um pouquinho. Lu? Vera, só quem já recebeu essa grandiosidade que é aprender e receber na pele, no corpo, na alma, a cromoterapia, sabe
quão grande é o amor que existe entre quem está aplicando e quem está recebendo. Eu sou prova viva de que funciona de uma maneira tão assim maravilhosa, e todas aquelas cores que eu vi, que eu presenciei, que eu recebi, me fizeram muito bem. Então, tudo isso hoje foi para lembrar tudo que eu já passei, tudo que eu já recebi e tudo que eu tenho que agradecer. Não só a espiritualidade, mas ao educandário, às pessoas que estão lá trabalhando. Para mim, é gratificante saber que existe todos esses meios alternativos, que muitas vezes, como a Kátia falou, as pessoas querem uma solução imediata, mas é aos pouquinhos que a gente vai aprendendo. Então, todos os dias eu assimilo cada vez mais um pouquinho, e eu agradeço imensamente. Alguém mais quer falar? Eu acho que por hoje é só. Vale deixar aqui o recado que esse mês a gente tem o Evangelho de Cura, né? Que será no último sábado, daqui 2 sábados, né? Daqui 2 sábados. E a Eliane tem um brinde lá no centro para pegar, que ele não pegou, né? Ai, meu Deus, verdade. Eu estava até pensando em falar para a Cleo, que a Cleo é a nossa rainha da rifa, né? Para ela rifar e a gente conseguir angariar mais recursos aí para o centro. Pode ser? Eu acho. Pode sim, vamos rifar de novo. Então, boa, aí eu vou comprar de novo, quem sabe eu ganho aí. A gente agradece. Legal. Obrigada. Bom, então eu acho que é isso, né? Que a gente possa voltar a nos encontrar aqui na próxima quarta-feira, né? E para quem estiver com trabalho lá, sexta-feira estaremos firmes e fortes. Seu Nando, você quer terminar para a gente hoje? Posso terminar, sim. Então, vamos mais uma vez, né, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por nos dar essa oportunidade de podermos estudar, ler, né? Agradecer imensamente as mensagens, né, os livros, o conhecimento que a gente recebe do plano espiritual, né? Para nós é uma coisa muito importante, né, a gente receber esse conhecimento, né, essas informações através do plano espiritual. E oxalá possamos absorver tudo isso e pôr em prática no nosso dia a dia, né? Cada vez que a gente estuda um pouco, eu pelo menos fico mais feliz de estar achando que estou no caminho certo, né? Tanto para mim como trabalhador, né? Podendo colaborar com alguma pessoa que necessita de ajuda, né? E a gente recebe sempre mais do que a outra pessoa, né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Que a gente doando que a gente recebe, né? Então, agradeço toda a equipe espiritual imensamente por estar sempre ao nosso lado, nos induzindo sempre com as suas intuições, sempre nos induzindo sempre a um caminho melhor, né? Agradeço os nossos cientistas, os médicos, os enfermeiros, os índios, caboclos, os pretos velhos, as pretas velhas, enfim, toda essa equipe de amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nossos parentes, nossos amigos, os nossos familiares que estão no plano espiritual, que estão sempre torcendo pela nossa melhora, né? Física, moral e espiritual. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Obrigado.
Assim, graças a Deus. Graças a Boa Deus. noite. Graças a Deus.